Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1,3 milhão de mortes no mundo são causadas pela poluição urbana. Está no ar o programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta. Para nos ajudar a entender os motivos deste número tão alto e também as consequências que a poluição urbana causa, nós vamos conversar com o médico, especialista em poluição atmosférica e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Dr. Paulo Saldiva. Tudo bem? Tudo bom, prazer falar com você. Muito obrigada por nos receber novamente aqui na Faculdade de Medicina da USP. Sempre um prazer. Doutor, os números são alarmantes. 1,3 milhão só no mundo. Em São Paulo a gente tem 4 mil mortes por ano. Veja, essa estimativa ela vai aumentar se a gente mantiver o mesmo estado das coisas, né? A gente prevê que para 2050, se nada for feito, nós vamos estar perdendo mais ou menos 4 a 5 milhões de pessoas no mundo. Enquanto que malária e diarreia, que eram os grandes problemas de mortalidade por causa do ambiente, estão caindo, felizmente, a poluição está aumentando, porque mais gente está vindo para as grandes cidades. E nas cidades menos desenvolvidas, você tem uma estrutura de transporte coletivo ruim, baixa tecnologia, você gera eletricidade a partir de carvão com baixa tecnologia. Então, onde que a coisa vai pegar? Nas cidades da América Latina, da África, do Oriente Médio e da Ásia. Ou seja, tem uma coisa comum aí nesses lugares, pobreza. que é a questão da pobreza. Por quê? Essas populações, essas regiões mais pobres são as mais afetadas? Porque a gente é iludido pelo fato que tem que crescer a qualquer custo. Você vai ver, os países mais desenvolvidos, eles consomem muita energia. O consumo a emissão de gás de efeito estufa é muito maior nos países. Por exemplo, o nova-iorquino gasta 6 vezes mais energia do que um paulistano para viver. Só que ele respira metade da poluição do paulistano. Por quê? O processo de produção de energia deles é mais limpo, eles investiram mais em tecnologia. Então isso é interessante porque às vezes as mesmas companhias que são multinacionais têm padrões de produção distintas a depender de onde estão no mundo. É isso que eu chamo de racismo ambiental. A vulnerabilidade da população é altamente influenciada pelo local de moradia, distância entre a residência e o endereço de trabalho, modal de transporte, idade, sexo, doenças pré-existentes, nível socioeconômico e genética. O próprio fato de você estar parado no trânsito faz que você receba uma dose maior, a concentração lá é maior do que aqui. E eu fico cada vez mais tempo lá. E a ideia que se tem quando você está no trânsito dentro de um carro, você está pelo menos confortável, né? Porque o sonho das pessoas que estão, por exemplo, dentro de um ônibus e com toda aquela dificuldade que é estar dentro de um ônibus lotado, é ter um carro. Isso, lento por lento, você vai né? no carro, sentado no seu conforto. Explica melhor pra gente essa questão do racismo ambiental, esse termo que o senhor usou. O racismo ambiental é uma coisa que é muito frequente acontecer. Se você pegar, às vezes, uma bula de remédio, você vai ver que a quantidade de informações que tem dos efeitos colaterais no remédio vendido na Europa é diferente da que tem aqui. E, às vezes, é a mesma companhia. Quando você vai ver, por exemplo, a qualidade dos serviços prestados em telefonia, quer dizer, certas coisas, ou qualquer serviço colocado, às vezes difere conforme o nível de cidadania ou a quantidade de coisas que você pode, digamos, se defender em relação aos mecanismos de defesa que você tem. Mas eu não consigo imaginar como médico que um europeu tem direito a um ar melhor do que um africano, do que um sul-americano, do que um asiático. Nós estamos trocando dinheiro por saúde das pessoas. Há, porém, um aspecto da relação entre cidade e meio ambiente raramente abordado. Pouco se fala da ecologia urbana, tendo como ponto central a qualidade de vida do homem. E olha só, gente, o Dr. Paulo Saldiva é responsável por esta publicação aqui, Meio Ambiente e Saúde, o desafio das metrópoles. O que seria essa ecologia urbana? Então, essa falta de ecologia urbana? São Paulo cresceu que nem uma pipoca, né, nesses últimos 40, 50 anos. Muito rápido e criou então uma cidade que tem serviços no centro e um manto de precariedade urbana ao redor.
E isso afeta a vida das pessoas de muitas formas. Por exemplo, uma pessoa que mora longe, ela vai dormir menos, porque ela tem que acordar para ir no trabalho. Mesmo a qualidade do sono, a gente está aqui gravando, tem um mau barulho, né? A gente presta atenção um no outro, mas o meu ouvido está sentindo esse barulho. E de noite, esse barulho que está meu tímpano sendo atingido, ele vai fazer com que eu não aprofunde o sono. E certos hormônios que são importantes para a minha saúde cerebral e saúde cardiovascular deixam de ser sintetizados. Quando você fica preso no corredor de tráfego, você está recebendo a maior dose de poluição do que se você estivesse a 100 metros do corredor, ou seja, você fica mais tempo no pior cenário. Dirigir ou ficar preso num agarrafamento não é um spa, a nossa saúde mental piora. E tudo isso é feito porque a gente fez com que a cidade, o solo da cidade, fosse tratado como uma mercadoria. Você valoriza muito o centro, as pessoas saem, dão lugar a empreendimentos comerciais, você expande a cidade. Isso mudou o clima, a gente transforma a cidade num deserto quando não chove, numa piscina quando chove. E a gente inunda, pega hepatite, pega uma série de outras coisas. E esse é um desafio que a saúde tem, que não cabe mais numa vacina, não cabe mais num remédio. A saúde vai ter que dialogar com vários setores, é isso que esse livro quer colocar. A saúde humana como um polo norteador das medidas de organizar a cidade. Quer dizer, a cidade tem que ser para servir as pessoas e não para que as pessoas a sirvam. Acho que essa é a mensagem aqui. Em geral, ao analisar os efeitos do ar comprometido das cidades, que produz alterações em todos os elementos climáticos, diferenciando-se do ar livre do campo que as contorna, os estudos do clima urbano evidenciam o papel da cidade na degradação do clima e dos demais recursos naturais, implicando na qualidade de vida. A poluição é o mal desse século que a gente vive hoje? Eu acho que a poluição local e as mudanças... Porque ela é silenciosa, ninguém percebe. Por exemplo, um acidente de carro, as pessoas percebem, é noticiado e tal. Agora, a poluição em si, ela não... Morre mais ou menos 3 vezes mais gente de poluição do que de acidente. Só que a poluição é que nem o cigarro. Você não tem febre quando fuma um cigarro, ou você não tem sintomas quando você come uma comida gordurosa. Mas você sabe que se você mantiver isso durante muito tempo, você vai ter um prejuízo longo à saúde. A poluição é muito menos do que o cigarro. Só que tem o seguinte, hoje menos de 20% dos paulistanos fumam, enquanto 100% da população respira poluição. Bebês, gestantes, pessoas que têm asma, idosos, indivíduos com cardiopatias. Então isso significa que a poluição, embora seja um risco menor, como está todo mundo respirando, nós vamos ter um número grande de pessoas afetadas. Essa é a tragédia da poluição. Sob o aspecto social, a preferência pelo transporte individual cria e intensifica os congestionamentos nas cidades, desperdiça tempo e combustível e aumenta o desgaste dos veículos. E os carros hoje? Muitos especialistas apontam como um grande problema. O carro em si não é o problema, é o uso intensivo do carro. Sim. Que é o problema. Você, por exemplo, na Alemanha, você tem um número de veículos por habitante é maior que no Brasil. Mas ninguém vai levar 1000 quilos de lata junto para onde vai, porque você tem ninguém as alternativas. Padaria, né? Ninguém vai à padaria, ou então você vai usar. Porque você acredita que o transporte coletivo é mais limpo, mais eficiente e mais rápido. Uma das características das grandes aglomerações humanas é que as condições climáticas de uma área urbana são significativamente diferentes daquelas encontradas nas zonas rurais circundantes. A essas alterações que consideram o espaço físico natural e a cidade como fato social, denominou-se clima urbano. Doutor Paulo, a gente vai para breve intervalo, a gente continua falando sobre essa questão de meio ambiente, saúde, tudo que acontece na cidade, como que a gente pode melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos. E você deve participar, porque o espaço é seu. Biosfera@vontade.com, já voltamos.